A campanha Abril Marrom alerta com relação às doenças que podem levar à cegueira. Tem dados, inclusive, que foram divulgados que mostram que há cerca de 6 milhões e 500 mil brasileiros com deficiência visual. E a gente vai trazer um pouco mais a respeito desse assunto num bate-papo, viu, com o oftalmologista Cleiton Barella. Ele que vai conversar conosco e vai falar sobre esse assunto tão importante. Cleiton, muito obrigada, viu, pela sua participação. Seja bem-vindo ao Acontece. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, vamos falar aí sobre esses dados, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem esse número de brasileiros com deficiência visual de cerca de 6 milhões e meio. E tem algumas informações de que, com relação ao combate à cegueira, é possível a gente evitar que isso aconteça, né, Cleiton? Perfeito. Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa só elucidar o que a gente, da parte oftalmológica e da parte legal, jurídica, considera de deficiência visual e cegueira visual. Geralmente, cegueira a gente considera quando o paciente tem uma perda visual de 10% ou menos no olho, ou, na verdade, que ele enxerga 10% ou menos de um olho comparado com uma pessoa normal, e a deficiência visual 30%, abaixo de 30%. Então, baseado nisso, a gente consegue ter critérios de dados e números. E quanto à sua primeira indagação, o que a gente pode fazer para isso, eu vou começar e terminar a entrevista aqui sempre falando que a consulta oftalmológica anual preventiva é sempre o melhor tratamento para qualquer doença, quando a gente pega a doença sempre no começo. Com certeza, né? A gente fala sobre essa importância de fazer o acompanhamento e aí, ouvindo você falar com relação a isso, me veio uma dúvida aqui. Por exemplo, é possível, Cleiton, que uma pessoa, no decorrer de toda a vida, venha a não desenvolver nenhum tipo de problema na visão? Ou, com o decorrer da idade, com o avanço da idade, não tem como fugir disso? Não tem como fugir, porque todo mundo, depois dos 40 anos, começa com uma dificuldade que é a presbiopia, que é a vista cansada, quando o braço começa a ficar curto. E aí as pessoas que têm uma visão perfeita para longe começam a ter uma alteração para enxergar de perto, tá? Ah, mas minha tia, minha avó, ela nunca usou óculos. Pode ser que ela tenha um olho bom para longe e o outro um pouco melhor para perto, que compense isso, tá? Então, a presbiopia vai acometer todo mundo depois dos 40 anos, uns antes, uns depois, que é a dificuldade de focar, de enxergar para perto, a pessoa que enxerga bem para longe. Outra coisa também que todo mundo vai ter, digamos, se chegar perto dos 80, 90 anos, é a catarata, que é a opacidade do cristalino da lente natural dentro do olho, que já ganha esse nome, porque quando a gente nasce ela é totalmente transparente, e com o passar do tempo, do mesmo jeito que o cabelo vai ficando branco, vai envelhecendo, a lente dentro do olho também vai perdendo a sua transparência, e vai piorando a qualidade visual. Tanto que a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo, ou seja, a gente consegue operar e devolver a visão ao paciente. Muitas pessoas, inclusive, que nós todos, né, temos próximos, fizeram esse procedimento, a cirurgia de catarata e tiveram um restabelecimento com relação a isso. Eu estou até pegando aqui na internet uma das fotos para ilustrar, por exemplo, como seria uma visão com a catarata, e você foi bem didático, né, trazendo essas informações. É um olho realmente que fica tomado aí por essa catarata, né? Como o próprio nome diz. Lembrando sempre aos leigos, as que não são da área médica, que a catarata é a lente dentro do olho que acaba ficando opaca, mas 20 a 30% dos pacientes acham que a catarata é aquela carninha crescida pelo lado de fora do olho que chama pterígio. Então, pterígio também é uma coisa muito comum em quem pega muito sol, quem tem olho muito seco ou com fatores genéticos, né? E ela deve ser bem diferenciada da catarata. Ok? Tá certo. Olha, o nosso sonoplasta, o Neto, ele tá colocando aqui a imagem, a gente já vai colocar para ilustrar, Dr. Cleiton, a questão da catarata. E uma dúvida também, aliás, eu acho que é um dito popular, uma coisa que eu já ouvi falar. Não, esse é o glaucoma, Neto. Eu coloquei a catarata aí também, viu? Na nossa pasta. Mas voltando aqui, doutor, com relação à questão da catarata, tem alguns ditos populares que falam que, por exemplo, quem tem olhos claros teriam aí mais propensão
propensão a desenvolver a doença. Isso é um mito ou uma verdade? Então, uma das causas que pode levar à catarata é excesso de radiação ultravioleta, tá? Então, não tem nada de estudo científico provando isso, mas imaginamos que a íris, que é a parte colorida do olho, funcionasse como uma cortina, bloqueando a luz, o olho claro acaba entrando um pouco mais de luz e pode levar a ter um pouco mais de catarata, mas não é nada que a gente vê no dia a dia do consultório, as pessoas de olho claro terem antes das outras, tá? Isso está muito mais associado ao fator genético mesmo, de famílias, tá? E o estilo de vida do paciente. A gente fala que é a mesma coisa de cabelo branco, tem gente com 20 anos que já tem fios de cabelo branco, já tem envelhecimento, tem gente que chega aos 60, 70 anos, não tem um fio de cabelo branco, então isso é muito de cada paciente, tá? Tá certo, então é importante a gente esclarecer esses mitos e verdades também. Deixa eu aproveitar, ali, olha, a gente está ilustrando, doutor, um dos olhos desse paciente aí, né, tem catarata. Provavelmente sim, eu não consigo ter uma percepção normal, mas a gente vê que o olho aqui que eu estou olhando no monitor, a parte esquerda, tem essa parte branca central, que isso não é uma pterígio, é uma carguinha crescida. Pela imagem, isso poderia ser uma catarata ou poderia até ser uma infecção de córnea, uma ceratite. É difícil te dizer olhando aqui, né? Mas sim, a catarata tem esse aspecto. Mas geralmente ela só chega a esse ponto quando o paciente já está cego, tá? Já perdeu quase que totalmente a visão. Tem muitos pacientes, a maioria dos pacientes que a gente opera de catarata, o paciente não consegue ver a olho nu que ele já apresenta a catarata. E, doutor, uma dúvida que eu tenho, ainda usando a catarata como um exemplo, né? Nesse ponto ilustrado, é possível ter uma reversão ou não? Sim, se realmente a gente considerar que é uma catarata, mesmo sendo assim, a gente consegue hoje, a partir de cirurgias modernas, com microincisões, retirar essa lente que está opaca, nesse caso aí mais branca, né? E colocar uma lente transparente no local, tá? Eu tenho uma maquete aqui, eu posso até mostrar para você, um segundo. Bom, vamos seguindo enquanto o doutor pega aí para trazer isso como exemplo. É muito importante também a gente fazer dessa conversa didática e aproveitando o vídeo, né, para trazer de uma maneira mais visual, né, doutor? Dessa maneira a gente consegue orientar quem nos acompanha. Então, talvez vocês já estejam com esse modelo ali, mas basicamente aqui está o olho, e a gente tem essa lente aqui, a segunda lente, a primeira é a córnea, essa parte transparente, a segunda lente é essa daqui, que é o cristalino. Então, eu vou retirar ela. Então, seria uma lente totalmente transparente quando a gente nasce. E aí, por alguma doença, pela idade, ela começa a ficar branca. E aí, isso talvez que você esteja mostrando ali, é isso daqui. É quando a gente olha através da pupila, a lente dentro do olho, em alguns pacientes a gente já vê essa imagem branca na pupila. E aí, isso seria a catarata. Só que ela só fica dessa cor em estágios finais. Muito difícil hoje em dia a gente pegar um paciente que chega assim no consultório. A gente pega aquele paciente que já está com 50% de visão e a olho nu a gente não consegue enxergar ela assim, tá? Ela tem uma transparência relativa, não é total. E, doutor, essa campanha, né, do Abril Marrom alerta com relação às doenças que podem levar à cegueira. A gente trouxe aqui a questão da catarata, se não tratada, né, mas como o senhor mesmo disse, é difícil hoje em dia a gente ter casos tão avançados, mas ainda assim é possível reverter essa questão. E quais seriam as outras doenças que o senhor poderia elencar, né, com relação à questão da prevenção e as que mais podem levar à cegueira? Excelente. Bom, esse mês é o mês da conscientização, então lembrar que a prevenção é sempre o melhor tratamento, a consulta que a gente pede uma vez por ano com o oftalmologista, para buscar essas patologias que sempre que possível, um diagnóstico precoce, a gente consegue salvar a visão, tá? A cegueira, ela pode acometer desde o nascimento, acho que tem um caso bem evidente aí na mídia, né, da filha do Tiago, que teve um retinoblastoma, né, e está em tratamento, graças a Deus tudo bem, é uma doença grave, mas acontece, então ela pode acontecer desde a infância com tumores até a senilidade. A catarata é a principal causa de cegueira, então menos de 10% no mundo, só que a gente consegue operar e reverter a visão do paciente. Outra causa muito importante, que é a segunda principal causa de cegueira no mundo e a principal causa de cegueira irreversível, ou seja, que o paciente perde a visão, mas não temos mais como melhorar a visão que ele já perdeu, é o glaucoma. O glaucoma nada mais é do que um conjunto de doenças que tem em comum o aumento da pressão intraocular, na maioria dos casos, e que vai levar a dano do nervo óptico, que é quem envia a imagem do olho para o cérebro e acaba matando essas células, como já foi dito, de forma irreversível.
Então, de né? pronto, a gente pode falar sobre catarata e glaucoma, né, doutor? Carros-chefes no consultório, 50% das causas de cegueira no mundo estão entre catarata e glaucoma, né? Também a gente tem degeneração macular relacionada à idade, são cicatrizes da mácula, como se fosse no fundo do olho, no filme da máquina fotográfica, se fosse fazer uma comparação do olho com uma máquina fotográfica, tá? Cicatrizes que vêm nos pacientes mais idosos. Também temos retinopatia diabética, os pacientes diabéticos não controlados, que leva a sangramentos no fundo do olho, e muitas das vezes de forma irreversível. Doutor, de quanto em quanto tempo é recomendado, então, que esse paciente faça o acompanhamento? Então, vamos começar já desde o nascimento, né? Toda criança que nasce precisa fazer o teste de olhinho, para a gente saber se não pode ter algum tumor, um grau muito alterado, ou estrabismo, que seria o olho torto, tá? Depois a gente orienta de 2 em 2 anos, pelo menos até perto dos 40 anos. Depois dos 40 anos é muito importante uma consulta anual, que o glaucoma se torna muito mais frequente depois dos 40 anos. Ele tem uma prevalência de aproximadamente 2% de toda a população acima dos 40. Tá? E depois disso, anualmente, ou se já houver o diagnóstico de alguma doença em alguma consulta, o seu oftalmologista ele vai indicar se deve ser menos tempo ou mais, dependendo da gravidade da doença. E aqueles pacientes que já têm um diagnóstico, usam óculos, por exemplo, há muito tempo. Chega uma certa fase da vida, doutor, em que eles têm uma estabilização da questão do grau, ele para de crescer, de aumentar? Uma ótima pergunta. Vamos lá. O olho, teoricamente, ele tende a crescer até os 21, 24 anos, tá? Hoje em dia, como a gente está muito exposto a tablet, computador, celular, então até a própria entrevista que a gente está fazendo de método virtual, a gente acaba forçando demais o olho para perto. E a gente tem muitos jovens hoje em dia e que acaba aumentando a miopia de tanta exposição a telas e a baixa exposição ao sol, não faz mais atividades ao ar livre. Então, antigamente, o olho parava de crescer aos 24 anos. Hoje, a gente tem alguns pacientes que ainda há esse crescimento, não é a maioria. Pacientes hipermétropes, às vezes, sem dilatar, eles não apresentam grau, mas eles vão envelhecendo e o olho vai enfraquecendo e começa a aparecer um grau que já existia. E aí pode aparecer uma hipermetropia depois dos 30, 40 anos. E todo mundo, depois dos 40, vai ter o que já foi dito lá no começo, que é a presbiopia, que é aquela dificuldade para perto, quando a gente está bem corrigido para longe. Se o paciente for muito bom para perto, já por natureza, ele pode ser um paciente míope, ele não vai conseguir enxergar longe. Então, essa mudança de grau ela é bem progressiva, a catarata em si também pode mudar o grau do olho, por isso que a gente pede uma consulta anual, porque não necessariamente o paciente vai nascer com grau e ele vai se manter o mesmo para o resto da vida, senão o paciente que cuidasse bem do seu óculos não iria trocar de ano em ano, de 2 em 2 anos. Doutor, a gente está na era digital, como o senhor mesmo citou, essa nossa entrevista, essa nossa conversa, computadores, tablets, celulares fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes também do dia a dia das crianças, dos pequenos. Como oftalmologista, o que o senhor recomenda, né, para os pais que estão acompanhando o programa, para quem tem criança em casa, né, a partir de que idade é recomendado ou é possível deixar, por exemplo, uma criança com um tablet, com um celular, para se distrair, que é o que a gente vê que muitas vezes é comum em determinadas famílias? Excelente pergunta. Estou com uma criança, minha primeira bebê de 6 meses em casa. A gente coloca desenho na televisão, parece que fica vidrada, né? É incrível isso, como isso funciona, mas a orientação é evitar telas até os 2 anos de idade, evitar, não é que você não vai passar, evita. E eu acho que um dos segredos da vida é o equilíbrio, né? A gente não pode deixar uma criança ficar 2, 3 horas na frente do monitor, 4 horas. Acho que ter uma conversa com seus filhos, dar um limite por dia, porque realmente o excesso de tela pode levar ao aumento da miopia, e se a miopia ficar de uma forma grave, ela pode levar a consequências irreversíveis à visão. Então, a orientação que eu dou é converse com seu filho, dê um limite de tempo por dia de tela. Se a criança for muito pequena, menos de 2 anos, evitar, não é que não possa dar, evite o máximo possível. E sempre que for fazer isso, tentar fazer o mais longe do olho possível. Não em celular, mas projetar na televisão, deixar mais longe, que a gente sabe que quando a gente força demais o olho para perto por um período muito longo, isso pode levar ao aumento da miopia.
Com certeza. Agora, ainda com relação a esse assunto, né, falando das crianças, o senhor tocou nesse ponto, é muito importante a gente falar sobre isso, né, que tem que ter um pouco de ponderação em algumas situações, né? E eu acho que isso vale também para os adolescentes que muitas vezes passam a noite ou jogando ou mexendo no celular. A minha dúvida é a seguinte, doutor: é possível que, por exemplo, uma criança ou até mesmo um adolescente que tenha contato direto com essas telas, né, frequentemente, ele vá desenvolver com mais facilidade ou antes do que deveria algum problema na visão? Pode desenvolver olho seco para os pacientes piscarem menos do que o normal, tá? Eles podem levar a um aumento da miopia, mais do que as pessoas que não utilizariam tanto monitor, computadores. E essa miopia, se chegar a um ponto que a gente classifica como alta miopia, 6, 7 graus de miopia, podem levar a outras doenças mais graves, como degenerações, alterações maculares, rasgos na retina, que podem levar a descolamento de retina. Então, assim, mais uma vez, o equilíbrio. Não vai deixar de jogar um videogame, mas tem uma certa ponderação, eu sempre oriento. Quanto mais longe do olho, melhor, porque a gente acaba forçando menos para focar. Não querer ficar em quarto escuro. A iluminação ajuda muito a aumentar o contraste. Então, pelo menos se ficar que ligue a luz, né? E a gente sempre fala aqui no consultório, quando as mães, os adolescentes mesmo perguntam, eu sempre passo uma regrinha de 20, 20, 20. A cada 20 minutos que você fica forçando o seu olho para perto, olhe durante uns 20 segundos para longe, é uma distância de 20 pés, que na verdade são 6 metros, tá? Então, o olho para perto, ele força, para longe ele relaxa. Se a gente ficar forçando demais o olho para perto, a gente pode ficar com a vista um pouco mais astenopia, dar uma dor para a leitura, tudo isso. Doutor, outra pergunta que eu tenho, eu estava aqui pensando com relação, sempre que a gente entrevista, fala com dermatologistas, eles frisam a importância do uso do protetor solar. No que diz respeito aos olhos, é recomendado? O que o senhor tem a falar com relação a isso? Porque tem muitas pessoas que têm o hábito, eu particularmente no meu dia a dia, sinto falta de usar se eu estou aí exposta à luz do sol, mas conheço pessoas que quase não utilizam um óculos de sol e não sentem falta com relação a isso. É excelente. Se a gente for considerar o sol, a gente tem que considerar a radiação ultravioleta. Tá? Isso é muito de pessoa para pessoa, quanto ela fica exposta. Eu quase não pego sol, mas quando eu vou no sol, eu gosto de colocar um óculos escuro. E o que a radiação ultravioleta pode levar no olho? Então, já começa, como você falou, com o dermatologista, mas alterações de tumorzinhos de pele ou até câncer de pele, pterígio, que é aquela carne crescida na parte interna do olho, né? É muito mais comum em quem trabalha muito exposto ao sol, e a própria catarata, como foi dito, um dos fatores de risco é a exposição à radiação ultravioleta. Então, é importante sempre ter um óculos escuro, mas principalmente quando ficar exposto por muito tempo ao sol. Então, toda vez que for na praia, né, ficar muito tempo em piscina, pessoas que trabalham no campo, óculos de proteção é sempre importante, desde que tenha proteção ultravioleta. Não adianta ser só um óculos escuro e não proteger contra a radiação. Às vezes, esses óculos mais simples acontecem isso, tá? Tá certo. Olha, a Neuza tá mandando mensagem aqui, doutor, no nosso WhatsApp, o 992225124, e ela tá relatando que ela tem diabetes. O senhor citou aí no decorrer da entrevista que diabetes é uma das principais causas, né, da perda da visão. E ela tá preocupada com relação a isso porque ela recebeu o diagnóstico há pouco tempo. Qual é a recomendação para um caso como esse, doutor? Perfeito. Então, o diabetes, ele pode levar a alterações oculares, não necessariamente, tá? Tudo vai depender do controle glicêmico. Geralmente, pacientes que já tomam insulina, significa que o seu diabetes é um pouco mais grave do que os outros, eles têm mais risco de desenvolver lesões nos olhos. Que lesões podem dar? Catarata, né? Então, esse aumento, diminuição da glicemia no sangue pode levar a lente dentro do olho cristalino inchar, desinchar e dar uma catarata precocemente. E o que seria mais grave seria a retinopatia diabética, as alterações no fundo do olho. Então, geralmente, quando o sangue, o açúcar no sangue passa de 180, 200 miligramas por decilitro, ele começa a vazar do vaso e vai para o tecido. E isso começa a chamar água, e isso faz inchaço na retina, e às vezes de forma irreversível. E aí a gente orienta, então, quando o paciente tem o diagnóstico de diabetes, já procurar o oftalmologista para ele fazer uma consulta, né, ver se já não pode ter alguma catarata por causa do diabetes e alterações na sua retina, uma retinopatia diabética.
a gente dilatando, a gente consegue enxergar, e se tiver já alguma piora da acuidade visual, a gente solicita os exames para ver se tem como melhorar isso daí. Doutor, para a gente encerrar esse bate-papo falando sobre essa campanha, né, Abril Marrom, pelo que eu entendi, com relação à questão da prevenção, acima de tudo, doutor, a gente tem que fazer esse acompanhamento, né? Ficar sempre acompanhando e a partir dos 40 anos com mais frequência, o senhor comentou no comecinho, né? Perfeito, acho que essa é a mensagem que a gente precisa deixar hoje. A consulta com o oftalmologista é muito importante, e não só quando você está sentindo alguma coisa, mas para fazer o check-up, a revisão, porque metade das doenças a gente acaba pegando nessas consultas de rotina. O glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, ele só começa a dar o diagnóstico quando o paciente já perdeu lá por metade das células do nervo óptico. Então, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente precisa de uma consulta com o oftalmologista desde o nascimento até o último ano de vida. Dr. Cleiton Barella, oftalmologista, conversando conosco, falando sobre prevenção à cegueira e essas doenças, né, que nós citamos aqui. Muito obrigada pelo bate-papo, pelas informações, doutor. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado. São 2h mais 42. Eu tenho alguns dados aqui que me chamaram a atenção com relação a essa questão, né, que a gente tem falado do Abril Marrom. 1 em cada 3 brasileiros admitiu numa pesquisa não ir ao consultório de um especialista. E entre os que costumavam ir, 34% informaram que a última consulta foi há 2 anos ou mais. Ou seja, a pandemia acabou influenciando isso diretamente também, né? Cerca de 40% realizaram outros exames e não apenas o teste para medir o grau de lente de correção. Segundo essa pesquisa, 95% das pessoas que visitaram um oftalmologista realizaram apenas o teste da letrinha para medir o grau de correção visual. Mas é importante, né, que essas pessoas façam esse acompanhamento. Essa é uma pesquisa sobre saúde ocular, que eu trouxe aqui os dados, realizada presencialmente pelo Instituto Datafolha, em outubro do ano passado, com 2.088 brasileiros com 16 anos ou mais em todas as regiões do país. E apurou que metade da população tinha, então, alguma dificuldade para enxergar. A maioria, 58%, não tinha o hábito de ir ao oftalmologista anualmente e 10% afirmaram ter diabetes, uma das principais causas dessa cegueira evitável muitas vezes. Então, esse bate-papo com o Dr. Cleiton nessa tarde nos traz aqui alguns alertas e orientações acima de tudo, né? A gente tem que se cuidar e tem, claro, né, que fazer esse acompanhamento ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Muitos recados chegando por aqui. Kleber Santos, um beijo para você, para Rosa Barreira, também ligado. Newton, mandando uma boa tarde. Um beijo para Sônia Franco, também acompanhando a gente, participando aqui pelo nosso WhatsApp. Conto com o seu recado.